Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Cléia de Santos Moraes, sou engenheira agrônoma de formação, tenho um mestrado e meu doutorado na área de extensão rural, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu atuo já há 12 anos na área de educação no ensino superior e também na pós-graduação. Atuei também durante 5 anos na empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul, a Emater RS Ascar, e nessa empresa eu estive como coordenadora do núcleo de cooperativismo. É um núcleo de profissionais que atuam com gestão de cooperativas, fazem assessoria a essas cooperativas na área de gestão. E durante essa minha trajetória, eu tive uma proximidade muito grande com essas cooperativas e com seus associados, e ali eu pude entender e ter uma clareza muito grande do quão importante o sistema cooperativista, o movimento cooperativista é para a agricultura familiar, para essas famílias de agricultores, o quanto isso é importante para melhorar os sistemas de produção e, de uma forma diferenciada, o quanto o cooperativismo de crédito impacta nos resultados que essas famílias têm. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre cooperativismo de crédito. Para a gente iniciar essa conversa, é importante que a gente entenda o quão dinâmico é o setor agropecuário. É um setor que tem sofrido transformações aí bastante grandes. O impacto das mudanças climáticas, o impacto das tecnologias, o impacto das tecnologias de informação que vêm sendo cada vez mais inseridas, né, dentro dessas atividades. E isso faz com que os agricultores precisem estar cada vez mais atentos, que eles precisem estar cada vez mais capacitados para implementar essas tecnologias dentro das suas propriedades. E isso faz com que eles também precisem de recursos para fazer a adoção dessas tecnologias. E esses recursos, muitas vezes, são oferecidos por bancos convencionais que não dão para os agricultores condições as mais adequadas ou que eles possam efetivamente ter uma qualificação na busca por esse crédito e na aplicação desse crédito. E é aí que entra o cooperativismo como uma estratégia muito importante, o cooperativismo de crédito, que consegue oferecer para esses agricultores de uma forma bem mais qualificada esse recurso para eles qualificarem o sistema de produção. E isso acontece por quê? Porque essas cooperativas, elas se embasam nos 7 princípios cooperativistas. Esses 7 princípios, eles vêm desde a história do movimento cooperativista, desde os pioneiros de Rockdale, quando aquela organização já se direcionava com base nessas diretrizes. E o que são esses 7 princípios? Então, a livre adesão, né, adesão livre e voluntária, em que qualquer pessoa que tenha interesse e objetivo comum pode buscar essa cooperativa sem qualquer tipo de discriminação. A gestão democrática, que fala que cada associado tem direito a um voto, independente do quanto ele integralizou de cota capital, mas ele vai ter direito a um voto, o que já temos aí uma diferença, né, dos bancos convencionais, em que os maiores acionistas são quem tem as maiores decisões, ou o maior peso na decisão final, né? A participação econômica, em que os associados conhecem efetivamente o movimento financeiro e tomam a decisão sobre os recursos, então eles decidem o que vai ser feito das sobras da cooperativa, se vai ser reinvestido, se vai ser dividido entre os associados. Autonomia e independência, então a cooperativa organiza sua gestão sem a interferência de qualquer governo ou de qualquer outra instituição. O princípio da educação, formação e informação, em que a cooperativa presta para os seus associados, para os seus gestores e para a comunidade como um todo, constantes capacitações na área de cooperativismo e outras áreas que sejam necessárias. A intercooperação, que é o princípio em que as cooperativas colaboram entre si para fortalecer e ampliar cada vez mais o movimento cooperativista. E o princípio do interesse pela comunidade, em que essas cooperativas elas desenvolvem as mais diversas ações, projetos sociais que visam o desenvolvimento dessas comunidades. E esse interesse, ele acontece por quê? Justamente porque é dessas comunidades que surgem as cooperativas, do interesse das pessoas que vivem ali, né, em buscar esse objetivo comum. Essa é uma diferença muito importante, muito estratégica das cooperativas, e a gente vai discutindo aqui ao longo da nossa conversa.
Algumas diferenças entre a cooperativa de crédito e o banco estão, então, pautadas por esses princípios cooperativistas, como é o caso da gestão democrática, que a gente conversou, que dentro de um banco, né, essa gestão ela é centralizada, a questão da distribuição dos resultados, né, que é essa participação econômica, dentro de um banco convencional, é o que se tem obtenção de lucro, o cooperado como dono, né, essa relação da cooperativa com o associado, que não é uma relação clientelista, mas é uma relação muito mais próxima, né, de dono da cooperativa, em detrimento de um banco convencional, que é a relação puramente clientelista. A proximidade com a realidade local. O gerente de uma cooperativa de crédito, na maior parte das vezes, chama o associado pelo nome. Já o gerente do banco, muitas vezes, nem mora na cidade onde a agência existe, então ele tem uma dificuldade em ter esse conhecimento mais próximo. O objetivo da cooperativa de crédito, que é um objetivo social, né, de bem-estar das famílias que são associadas, em detrimento do objetivo do banco convencional, que é justamente o resultado econômico, né, a máxima rentabilidade. Então, aqui a gente já percebe diferenças, e essas diferenças se tornam estratégicas para as cooperativas, para que elas busquem superar alguns desafios que ela vai ter ao longo da sua trajetória. E esses desafios, eles fazem com que ela tenha resultados muito interessantes, porque as suas estratégias são diferenciadas, né? O próprio presidente do Banco Central, em 2023, o Roberto Campos Neto, ele afirma que as cooperativas de crédito, que naquele momento estavam presentes em 54% dos municípios brasileiros, elas ofereciam o crédito e geravam uma inclusão social muito grande. Então, o Banco Central reconhece o papel e o impacto dessas cooperativas de crédito na sociedade como um todo. Tá? Dentro do sistema financeiro, essas cooperativas, e aqui é o grande desafio que a gente falava, elas estão submetidas às mesmas normativas, aos mesmos regramentos que os bancos convencionais, que os bancos comerciais. Então, as regulações que são dadas pelo Conselho Monetário Nacional, né, as legislações que regem os agentes financeiros são os mesmos que serão cobrados das cooperativas de crédito. Porém, para que elas atendam todos esses regramentos, sem deixar de atender também aos princípios cooperativistas, é justamente essa proximidade territorial, esse conhecimento da realidade em que elas estão inseridas, que vai fazer com que elas alcancem esses resultados de uma forma muito interessante. Vejam só, para a gente conseguir falar sobre isso de uma forma mais aplicada, para que você consiga entender isso efetivamente, vamos a um case. Aqui um case real, que é o case da Cressol. É uma cooperativa de crédito que foi criada em 1995, na região sul do Brasil, justamente porque havia um grupo de agricultores que precisava acessar o crédito e estava tendo dificuldades nesse acesso porque ele estava trabalhando com os bancos convencionais. E aí esse grupo de agricultores pensa, poxa, como é que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha acesso ao crédito sem exigências tão grandes e que não tenham juros tão altos? Bom, por que a gente não se reúne numa cooperativa, né? E a partir daí a gente consegue, tenta superar essa situação. E aí eles criam, então, a Cressol, que começa a atender esses agricultores, principalmente esses agricultores que estavam mais excluídos, que em situação de vulnerabilidade, né? E ela começa, com essa sua ação prioritariamente solidária, ela começa a se expandir, ela começa a crescer, ela começa a se tornar uma cooperativa muito mais robusta. E hoje a Cressol já está com mais de 1 milhão de associados. Né? Ela existe já em mais de 19 estados brasileiros, né? A presença dela. Então, ela se tornou uma referência tão grande para esses agricultores e trouxe tantos benefícios, né, que ela se consolida, então, como uma estratégia para os agricultores familiares. E esses resultados, eles vêm, por exemplo, no relatório financeiro da Cressol, que no ano de 2025 ela já contava com um total de ativos da ordem de 45 bilhões,
com um patrimônio líquido da ordem de 6 bilhões. Então, esse foi o tamanho da expansão que a cooperativa alcançou ao longo da sua trajetória. Mas como é que ela conseguiu se manter dentro dos seus princípios, atender a todas as exigências do Banco Central, dando conta desses princípios cooperativistas? Que estratégias ela lançou mão para alcançar esses resultados? Porque os desafios são grandes. Um dos primeiros desafios começa na gestão democrática. Como é que, com mais de 1 milhão de associados, a cooperativa vai manter a gestão democrática? Qual foi a estratégia da Cressol? Ela buscou uma organização, uma estrutura que proporcionasse a ela fazer com que aquele associado lá daquele município, daquela comunidade, continuasse tendo vez e decisão dentro das principais estratégias da cooperativa. Como que ela consegue alcançar isso? Com uma estrutura federada. Então, ela adota essa estrutura em que tem-se uma cooperativa de segundo grau, as cooperativas singulares, que são associadas à cooperativa de segundo grau, e, por sua vez, essas cooperativas singulares, elas criam conselhos nucleados dentro da sua região de abrangência, e dentro desses núcleos, então, eles têm conselheiros. Esses conselheiros são pessoas da comunidade que têm o número desses conselheiros tem uma proporcionalidade ao número de associados daquela agência, tá? E esses conselheiros, por óbvio, precisam ser capacitados para que eles consigam, sim, ter uma noção do que é a questão financeira da cooperativa, o que significam os resultados financeiros que vão ser apresentados nas chamadas pré-assembleias, que são as assembleias que se fazem com estes núcleos para se tomar as decisões. Essas decisões são depois levadas para as assembleias maiores, para a Assembleia da Federação, tá? Então, essas decisões é que vão embasar e definir, de fato, a decisão estratégica maior da cooperativa. E esse fato de que esses conselheiros precisam estar se capacitando constantemente já dá conta do outro princípio, que é o princípio da educação, né, que a cooperativa também precisa cumprir. Tá? Então, essa estratégia de nucleação, ela foi tão interessante que hoje ela é a base da gestão da cooperativa. Tá? A cooperativa consegue ter uma gestão democrática a partir dessa estrutura federada que ela adotou. Mas não é só aí que ela tem desafios, né? Como todo e qualquer agente financeiro, o desafio da gestão financeira, dos riscos financeiros, também precisa ser muito intensa e muito cuidadosa dentro da cooperativa. E como que a Cressol resolve isso? Ela resolve através também da estratégia de estar próxima da região onde ela foi criada. Como essas cooperativas são criadas a partir do desejo de um grupo de pessoas daquela região, os gestores também estão próximos, eles são também associados. Ou seja, eles são, de uma forma geral, também daquela região e, portanto, se conhecem. Mas, ainda assim, a cooperativa corre riscos de inadimplência, que são os maiores, né? Como que ela consegue dirimir isso? Ela faz visitas na propriedade, né? Então, nessas visitas, elas conseguem conhecer em loco a propriedade, elas conseguem conhecer as atividades que são desenvolvidas, entender a viabilidade dessas atividades. E uma outra estratégia que é o histórico comunitário. Então, qual é a reputação na comunidade dessa pessoa com quem ela vai fazer essa transação econômica? E a partir dessas informações, a partir deste conhecimento maior que ela tem da região e do associado, ela consegue dar conta de definir qual é o tipo de relação, qual é o nível de relação econômica que ela pode ter com esse associado. E o resultado dessa estratégia é 90,1% dessas operações que são de baixo risco, o que faz com que a cooperativa tem uma taxa de inadimplência da ordem de 4,6%, enquanto a taxa de inadimplência dos bancos convencionais é de 6,5%.
de acordo com os dados do Banco Central. Então, vejam que resultado fantástico ela consegue alcançar aqui, né? Essa redução da inadimplência, essa gestão do risco. Por quê? Porque a tomada de decisão sobre a negociação, ela está embasada em realidade, ela está embasada no conhecimento que os gerentes e os demais funcionários da cooperativa têm do associado que vai lá buscar essa relação financeira. E as outras estratégias da cooperativa também são em relação ao compliance. A Cressol lançou, no ano de 2024, o seu relatório anual de compliance, em que ela usa a inteligência estratégica, né, fazendo então com que as auditorias, tanto internas quanto externas, apontem para elas todas as falhas dentro dos seus processos que precisam ser corrigidas, que precisam ser reorganizadas. Para isso, a cooperativa conta com 13 profissionais que são dedicados ao compliance, dentro do seu grupo de colaboradores, né? E aí, olha só, eles conseguiram analisar mais de 3.300 normas regulatórias do Banco Central, do Conselho Monetário, e a partir disso, revisar 675 normativas internas. Isso no ano de 2004. Então, vejam que é um movimento bastante grande, né? Em que ela consegue emitir os seus pareceres técnicos, aqui vocês veem da ordem de 78, e conseguem reorganizando os seus processos e, a partir disso, sendo transparente com diretoria, com os associados e, sobretudo, com a comunidade que ela está inserida. Tá? Então, são estratégias aí bem interessantes que a cooperativa toma e que leva vantagem, sim, estratégica para fazer aí a gestão e para cada vez mais ter associados que estejam próximos e que, sobretudo, confiem nessa cooperativa. Ainda na questão da sustentabilidade ambiental, que é uma das bases do sistema cooperativista, né? Vejam que a sustentabilidade, ela perpassa todos os princípios cooperativistas. E, nesse caso, a Cressol também tem estratégias bastante interessantes. E o relatório de sustentabilidade de 2024 da Cressol mostra que ela tem hoje mais de 200 agências com energia renovável, atuando fortemente no Pronaf, né? E o Pronaf a gente sabe que tem as linhas de financiamento de agroecologia, de agricultura orgânica, de reflorestamento, então que promovem fortemente a questão ambiental, né? O Fundo do Clima, o financiamento da agricultura orgânica. Na questão social, né, foram cerca de 3,9 bilhões de reais para mulheres, 14,5 bilhões de reais para jovens, para melhor idade, o atendimento ao fundo da educação. E aí, em questão de governança, então, a transparência, a prestação de contas e a gestão democrática que a gente já conversou. Então, vejam que, em termos de sustentabilidade, da mesma forma, a cooperativa se coloca como estratégica e como importante, né? E vejam que essa trajetória que a gente discutiu aqui, né, da gestão, do compliance, da sustentabilidade, da gestão de riscos, toda ela é feita a partir dos diferenciais da cooperativa, a partir justamente do atendimento que essa cooperativa precisa ter para os princípios cooperativistas. Então, vejam como ela tem as suas diferenças dos bancos convencionais, por mais que ela atenda às mesmas normativas, aos mesmos regramentos, e ela precisa dar conta de atender aos princípios do cooperativismo que os bancos convencionais não precisam, e isso faz com que ela busque caminhos e busque estratégias que realmente façam com que ela se torne sustentável em todas as dimensões da sustentabilidade. Então, vejam que interessante é a trajetória dessas cooperativas e o quanto elas, de fato, impactam na realidade dos agricultores. E aí, gente, para fechar, pessoal, essa nossa conversa, eu trouxe aqui 5 pontos, né, para a gente fortalecer aí os conceitos que trabalhamos e para a gente fortalecer um pouquinho esse conhecimento, né, de que
Então, a governança democrática, pensando na questão cooperativista, ela é viável mesmo em escala. Então, nós pegamos aí o caso da Cressol com mais de 1 milhão de associados e a gente percebeu que sim, eles encontraram estratégias importantes para manter essa gestão democrática, né? E a estratégia deles foi, então, essa estrutura federada. A gente percebeu que a gestão de riscos está muito mais em conhecer a realidade, e é isso, né? A gente precisa conhecer quem nós somos e com quem nós estamos lidando para que a gente consiga superar os riscos, e é isso que a cooperativa faz. Ela conhece até onde ela pode ir, todas as normativas as quais ela precisa seguir, e ao mesmo tempo ela conhece quem é o seu corpo, quem são os seus associados, e aí ela consegue reduzir os seus riscos, né? Então, dentro dessa lógica, o cooperado ele não é um número, ele é um vizinho, né? É assim que a gente fala e pensa na questão da cooperativa. O compliance, então, ele não engessa, mas ele protege a sustentabilidade da cooperativa e dos cooperados. A questão da sustentabilidade é muito mais do que uma missão, é muito mais do que uma estratégia, ela faz parte do DNA cooperativista. Então, ela está sempre presente em todas as transações de uma cooperativa. E, por fim, que o cooperativismo de crédito mostra que sim, é possível ser rentável sem necessariamente maximizar o lucro, né? E o resultado que se alcança, no caso da cooperativa, volta para o cooperado. Então, assim, a gente percebe o quão estratégico é o sistema cooperativista dentro do sistema financeiro e o quanto ele pode impactar positivamente aí dentro dos sistemas de produção do nosso agronegócio, dos nossos agricultores familiares. Pessoal, isso então da nossa conversa de hoje. Agradeço a todos e desejo sucesso.